É o som que te persegue, não os gritos, nem o silêncio que se segue, mas o som que ecoa de um lugar que não deveria existir. O som de algo que se arrasta, que se aproxima, que se recusa a ser visto. Boa noite, amantes do arrepiante. Hoje nós vamos adentrar um território familiar, mas com um mapa diferente. As lendas urbanas que você já ouviu na mesa de jantar, mas com detalhes que a sua família talvez tenha medo de contar. Preparem-se para descobrir a verdade por trás de 5 histórias que por muito tempo foram contadas apenas em sussurros. A verdade que não é feita para ser revelada. A lenda da visita na madrugada. No ano de 1994, a dor de uma perda uniu uma família em uma sala de velório. Um lugar onde a escuridão da madrugada parecia mais densa, mais pesada. A sala, dentro de um cemitério-jardim, se tornou o palco para um encontro que desafiava a realidade. O velório transcorria com a calma melancólica que se espera de um funeral. O silêncio, quebrado apenas pelos murmúrios de conforto e soluços abafados, era a trilha sonora daquela noite fria. À medida que as horas passavam, o número de pessoas foi diminuindo, até que apenas alguns poucos restaram para acompanhar a vigília. Entre eles, minha mãe, com seus 23 anos, sua prima de idade similar e os pais adotivos dela. O cheiro de flores murchas e de cera de vela queimada misturavam-se no ar, criando uma atmosfera de luto e melancolia. Eles conversavam baixinho, contavam histórias, tentavam afastar a tristeza com a companhia um do outro. Por volta das 3 da manhã, quando o cansaço já havia vencido os pais, que dormiam em um sofá, uma figura surgiu na porta. Uma senhora de cabelos brancos, com cerca de 65 anos, entrou na sala com a mesma naturalidade de quem entra em sua própria casa. Ela sorriu amavelmente para as 2 jovens e sentou-se em uma cadeira vazia. "Parece que vocês estão tendo uma noite difícil", ela disse, com uma voz suave e acolhedora. A conversa fluiu, leve, sobre a vida e a morte, sobre os que partem e os que ficam. Ela perguntou sobre meu tio, sobre a causa de sua morte, e as garotas, sem suspeitar de nada, responderam educadamente, como se fosse a coisa mais normal do mundo ter uma estranha entrando para conversar no meio da madrugada. A senhora falou sobre a sua própria perda, sobre como o tempo cura, mas a memória permanece. Foi uma conversa de 15 minutos que, estranhamente, trouxe um conforto momentâneo àquele ambiente de luto. A senhora então se levantou, aproximou-se do caixão, dedicou um Pai Nosso e 3 Ave-Marias em voz baixa e se despediu. "Eu estava na sala ao lado, vim tomar um ar e vi vocês aqui. Agora tenho que voltar para fazer companhia ao meu falecido." Movidas por uma cortesia simples, minha mãe e sua prima decidiram retribuir a visita. Saíram para a sala ao lado, esperando encontrar o mesmo calor humano que haviam recebido, mas o que encontraram foi o vazio. A sala estava escura, fria e sem ninguém. O silêncio era tão completo que os próprios corações pareciam fazer barulho ao bater. O caixão estava fechado, sem fotos ou flores, o que era incomum. Mas também era difícil entender por que ninguém havia naquele lugar, já que a família havia dito que ela estava na sala. O certo mesmo foi que elas rezaram uma oração ali e voltaram para a sala do meu tio, sentindo um calafrio que nada tinha a ver com o ar-condicionado. Na manhã seguinte, a razão tentou explicar o inexplicável. Elas pensaram que a senhora e sua família talvez tivessem ido embora mais cedo, como ela havia dito. Ao saírem para se despedir, encontraram a família da sala ao lado saindo do cemitério, mas a senhora que as visitou na madrugada não estava entre eles. E então, o choque final. A família carregava a foto do falecido, mas a foto que levavam era de uma mulher de 65 anos sorrindo gentilmente. Era o rosto da senhora que as visitou na madrugada. Minha mãe e sua prima se olharam, aterrorizadas. A mesma pessoa que conversou, sorriu e rezou com elas
Estava morta. E o mais aterrorizante, a família dela havia partido antes do sol nascer, deixando a sala vazia durante toda a noite. Há cerca de 37 anos, em uma casa humilde na cidade do México, a lenda do fantasma de carvão teve início. Meu avô e minha avó tinham 2 filhos, meu pai e meu tio. Eles eram pequenos e meu avô adorava contar a história de como eles costumavam se levantar no meio da noite para brincar na sala. Minha avó, uma mulher prática, sempre os repreendia, achando que eram apenas histórias de crianças ou desculpa para não dormirem cedo. Mas essa descrença mudou em uma noite fria, quando ela voltou para casa muito tarde depois de cobrir o turno de uma colega no hospital pediátrico onde trabalhava. O cheiro de chuva pesada e de terra molhada pairava no ar e o vento uivava, ecoando a solidão da noite. Ao abrir a porta de casa, o cansaço que ela sentia se transformou em terror. Seus filhos, pequenos, estavam sentados no chão da sala, jogando com um terceiro menino. Mas esse menino não era de carne e osso. Sua pele, sua roupa, seus olhos, tudo era da cor de carvão. Ele não refletia a pouca luz que vinha do corredor. Pelo contrário, parecia absorvê-la, como um buraco negro vivente, uma sombra vazia com forma humana. A avó, com um instinto primário de proteção, gritou para que ele fosse embora. Mas o que mais a assustou foi que ele não era uma criança. Era algo antigo, uma entidade que usava a forma de um menino para enganar e se alimentar do medo. "Eu sei o que você é", ela gritou com a voz embargada pelo medo, "e a menina branca não vai te deixar entrar." O menino de carvão se levantou e, como uma sombra que acelera, correu para fora da casa. Ele nunca mais entrou, mas sua presença continuou assombrando o lugar, se manifestando na escuridão da noite. 20 anos depois, a lenda se tornou realidade para mim. Eu, com apenas 7 anos, estava acostumado a ouvir as histórias do meu avô. Achava que eram apenas contos de fadas para nos assustar. Mas em uma madrugada, em uma noite de festa de família, minha avó me enviou para a rua para comprar algo na loja, que ficava a poucos passos da nossa casa. O ar estava frio, e o silêncio da noite era quebrado apenas pelo som de meus próprios passos. Quando voltei, passando pelas escadas que levavam aos apartamentos do andar de cima, eu vi. Na escuridão sob as escadas, um menino estava agachado, como se estivesse preso entre as bicicletas e caixas. "Ei, o que você está fazendo aí?" eu perguntei, inocentemente. Ele se levantou, rápido e brusco. "Você me dá um gole?" Ele perguntou, com uma voz fina e inocente, apontando para o refrigerante que eu carregava. Foi então que eu vi com clareza. Sua pele era de um negro absoluto, sem reflexo, sem forma. Ele era a mesma sombra viva, a mesma ausência de luz que minha avó havia descrito. A risada dele, um som que parecia vir de lugar nenhum, me perseguiu até a porta de casa. O mais recente a ter um encontro com a entidade foi meu primo mais novo, também com 7 anos. Ele estava brincando com o celular na mesma escadaria quando o menino de carvão lhe perguntou: "Você me deixa jogar?" Ao estender o celular, meu primo percebeu que o rosto dele era um vazio, sem olhos, sem boca, sem nariz. A entidade só podia existir na escuridão. Minha avó, assustada com a experiência do meu primo, tentou uma limpeza com um ovo. O ovo se partiu, liberando um cheiro de podridão. A chama saiu escura, com manchas. Desde então, não houve mais aparições. Meu primo foi o último a vê-lo. O medo é que a entidade pareça se manifestar sempre para as crianças mais novas da família. A lenda da hospedeira oculta. Jimena, uma mulher de Querétaro, sempre se considerou uma pessoa racional.
mas a lógica não explica o que ela viveu em seu próprio apartamento. Ele morava lá há 3 anos, e a casa era sua fortaleza, seu santuário. Mas há algumas semanas, a tranquilidade foi quebrada por algo que ela não podia explicar. Ela estava sozinha, trabalhando em seu computador já perto da meia-noite. O silêncio da casa era quase palpável, quebrado apenas pelo som do teclado. De repente, ela ouviu um som sutil, um arrastar de pés descalços vindo do corredor. A cada vez que ela parava de digitar, o som parava, mas quando ela recomeçava, o arrastar continuava, lento e contínuo, como se estivesse se aproximando, passo a passo, na penumbra do seu apartamento. O ar ficou pesado e o coração dela acelerou. Ela se levantou, mas parou no caminho. A cada passo, ela sentia que algo estava se aproximando. Ela correu para a sala de jantar e, quando estava prestes a acender a luz, um estrondo seco a fez congelar. Parecia que alguém havia batido as 2 mãos na mesa. Uma respiração baixa e irregular, quase uma risada ofegante, ecoava perto dela. Ela correu para a porta, mas não conseguiu encontrar a chave no escuro. Preferiu não acender a luz. O terror de ver o que estava lá era maior do que a necessidade de fugir. Na manhã seguinte, a razão tentou tomar o controle. Jimena convenceu a si mesma de que tudo não passava de cansaço e estresse. Mas então ela viu pegadas molhadas de pés descalços no chão, claras e visíveis, que iam da porta até a mesa, o exato lugar onde ela havia ouvido o barulho. Dias se passaram, e os pequenos detalhes se tornaram mais assustadores. A televisão ligada, sem som. A cama desfeita, o chuveiro molhado. Pequenas ações específicas, demais para serem apenas coincidências. A situação chegou ao seu ponto mais assustador quando ela acordou de madrugada com o som do seu teclado. Teclas sendo pressionadas uma por uma, como se alguém estivesse digitando. E a frase que apareceu em um arquivo de texto, sem espaços, sem qualquer conexão com o seu trabalho: "Obrigada por me deixar entrar." A lenda da lavadeira fantasma. Quando eu tinha 10 anos, compartilhava um quarto com a minha irmã em nossa casa na cidade da Guatemala. Eu sempre me sentia observada, como se houvesse algo no escuro esperando por mim. Por isso, a sensação era sempre a mesma, um calafrio na espinha que me levava a ir para a cama da minha irmã, onde me sentia segura. Naquela noite, a sensação foi mais forte do que o normal. Saí da minha cama e deitei com ela. A cama da minha irmã ficava encostada em uma parede com uma janela, e a porta do quarto, que ficava nos pés da cama, levava ao corredor. O corredor era iluminado por um teto de plástico transparente que deixava a luz da lua ou da rua entrar. Mas naquela noite, tudo estava escuro. O silêncio foi quebrado por um som estranho, o barulho de alguém lavando roupa. Eu me levantei e me inclinei para ver. O corredor estava escuro. A escuridão era densa, quase palpável. Minha mãe, às vezes, lavava de madrugada, então eu não estranhei. Mas quando me dei conta, tudo estava escuro. Por que ela lavaria no escuro? O som parou no momento em que sussurrei para minha irmã.
Então os passos vieram, lentos e pesados. Eu sussurrei para ela fechar a porta. A fechadura da nossa porta era frágil, velha e enferrujada. Os passos pararam bem em frente à nossa porta. O som de algo arranhando a madeira do lado de fora ecoou no silêncio do quarto. O medo me paralisou, mas minha irmã, com uma coragem que só a necessidade de sobrevivência pode dar, conseguiu fechar a porta. Os passos se afastaram. Mas eles não sumiram. O barulho de panelas e pratos caindo na cozinha que ficava ao lado nos fez gelar. Eu pude ver uma sombra, escura, densa, passando na frente da janela do corredor. Era uma forma humana, mas sem forma, uma silhueta que absorvia a pouca luz que havia no ambiente. O medo me fez rezar em silêncio. No dia seguinte, eu fui até a cozinha. Os pratos e as panelas estavam em seus devidos lugares, como se nada tivesse acontecido. Minha mãe, quando contamos a história, nos disse que sempre, desde quando era pequena, as pessoas ouviam o som de roupa sendo lavada na pilha e que ela já havia presenciado algo muito pior. A lenda do assobio na estrada. Em uma estrada sinuosa na Colômbia, eu e meu pai viajávamos em direção a Barranquilha. Fizemos uma parada em um posto de gasolina. Nada parecia fora do comum, exceto por uma caminhonete que estava na estrada, buzinando repetidamente. Meu pai saiu para ver o que acontecia, mas de repente a caminhonete simplesmente foi embora. O ar estava quente, o sol já se escondia no horizonte, e seguimos viagem. 40 minutos depois, vimos um homem. Ele cruzou a estrada com uma caminhada estranha, acelerando e desacelerando como se seus passos não estivessem bem ajustados. O que mais me chamou a atenção foi sua postura, pescoço e cabeça para frente, braços semiflexionados, mãos soltas, quase balançando. E então, de repente, ele desapareceu no meio da mata. 2 horas depois, lá estava ele novamente, o mesmo homem com a mesma roupa, só que desta vez caminhava no acostamento, no sentido contrário ao nosso carro. Meu pai olhou para mim e perguntou: "Não é o mesmo, é?" O frio percorreu minha espinha. Era impossível, mas era ele sim. Nenhum carro por perto, nenhum sinal de onde poderia ter vindo. De repente, uma estranha sonolência tomou conta de mim. Eu quase nunca durmo em viagens, mas não consegui resistir. Quando olhei para o lado, vi que meu pai também estava lutando contra o sono. Ele encostou o carro, dizendo que precisava descansar por 20 minutos. Foi neste instante que percebi seu olhar fixo pelo retrovisor. Virei para trás e lá estava ele, a mesma figura, pela terceira vez. Mas havia algo diferente. Ele caminhava normalmente agora e vinha na nossa direção. Assobiava. 2 assobios curtos e um longo. De novo e de novo, sem olhar para nós, como se procurasse alguma coisa. O coração disparou. Meu pai ligou o carro imediatamente e arrancou sem olhar para trás. Quando finalmente chegamos à casa de Natalie, amiga do meu pai, contamos tudo. Ela disse que a parte mais assustadora não era a figura em si, mas sim a sonolência. Muitos acidentes acontecem naquela estrada por motoristas que adormecem, de repente, sem motivo algum. Até hoje, ainda viajamos por aquele caminho, mas sempre que o sono inesperado aparece, lembramos dele, o homem do assobio, que surgiu 3 vezes na mesma noite, sem nunca nos encarar. Seu coração está batendo mais forte agora? Sua respiração está mais curta? O que mais te assustou nessa lista?
Conta pra gente nos comentários. E se você tem uma história, um relato de algo que você viu ou viveu, não hesite em nos enviar. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima e lembrem-se, o medo está em toda parte, até mesmo em lugares que parecem familiares.